É uma alegria tê-los aqui conosco e eu vou seguir aqui o nosso protocolo do SIG sobre a nossa apresentação, nosso webinário de hoje. Então, começo dando as boas-vindas a todos e todas. Espero, né, que todos estejam bem aqui. É importante a gente mencionar que as nossas reuniões, elas têm tido pessoas que participam pela primeira vez. Então, em função disso, a gente gosta de fazer uma breve apresentação sobre o SIG. O SIG é uma sigla para Grupo Especial de Interesse. Atualmente, o SIG Dietética está vinculado à Rede Laçã e conta com financiamento 100% público. E é importante dizer que em breve estaremos também na Rede RUT, Rede Universitária de Telemedicina, ampliando ainda mais o alcance do SIG Dietética. Para quem não conhece, o SIG Dietética tem como objetivo promover à distância a difusão e atualização dos conhecimentos técnicos, científicos, com vistas a fortalecer a dietética como área estratégica para a segurança alimentar e nutricional, por meio da realização de estudos, parcerias acadêmicas, interinstitucionais, e também de seminários e outros meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade. O SIG Dietética é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp e tem uma gestão compartilhada com o Comitê Executivo, formado pelos seguintes professores, né, pelas professoras. Professora Angélica Maurício, da Federal do Paraná, professora Aline Rissato Teixeira, da Faculdade de Saúde Pública da USP, professora Betsabeth Slater, da Faculdade de Saúde Pública da USP, por mim, Caroline Capitani, da FCA Unicamp, pela professora Lília Zago, da UERJ, pela professora Lúcia Guerra, da UFMT, pela professora Isabelle Santana, da UERJ também, professora Josiane Stellucci, da Unifesp, professora Samantha Mescoloto, da Unifesp, e professora Semira Misdomeni, da Unifesp. Bom, eu gostaria, antes de passar a palavra aos convidados, de dar alguns informes para melhorar a nossa comunicação. Essa reunião ela está sendo gravada, então, por gentileza, para que a gente possa evitar os ruídos do ambiente, é importante que deixe o microfone fechado, no mudo, e ao final da apresentação a gente faz uma rodada de comentários e perguntas, e para isso a gente pode usar o microfone ou o próprio bate-papo usando o chat. Essa sessão ela terá uma duração de 1h30 e a gente vai tentar reservar o tempo final da exposição para as perguntas, né? E as inscrições podem ser feitas pelo chat ou sinalizando com o emoji da mãozinha, por gentileza. Bom, feitas as apresentações iniciais, o protocolo, eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Temos no nosso webinário a presença da Thaís Neves Gonçalves, Cristiane Medeiros, Natália Valentim e Vitor Pedrosa. O nosso webinário hoje trata da contribuição da Aquafaba de grão de bico para a dietética contemporânea, um tema que se alinha à tendência de defesa de padrões de consumo que promovam a diminuição da presença de proteínas de origem animal na dieta. Como professores, pesquisadores e entusiastas da dietética, entendemos que é relevante tratar dessa temática com quem está protagonizando a pesquisa sobre este ingrediente no Brasil. Então, muito obrigada a essa equipe da Aquafaba, da Unifesp. Eu agradeço por terem aceito o convite e passo a palavra para que vocês façam as suas apresentações. Bom webinário a todos e todas. Podem ficar à vontade. Pode passar, Nath. Eu sou a Cristiane Caetano Medeiros, sou pós-graduada em Nutrição e Gastronomia pelo SENAC, gastróloga pela Universidade de São Judas Tadeu, técnica em Nutrição e Dietética pela ETEC Dona Escolástica Rosa e membro do Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp, o LADEX, desde 2019. Bom dia, eu sou Natália, sou nutricionista formada pela Unifesp. Atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em nutrição da Unifesp. Também possuo graduação em gastronomia pela Unimonte, atual Universidade de São Judas. Também tenho curso técnico em nutrição e dietética pela ETEC e sou membro do Laboratório de Dietética Experimental desde 2019.
Olá, bom dia, me chamo Thais Neves, sou doutora, mestre, especialista em nutrição clínica e nutricionista pela Unifesp, assim como meus colegas, também sou técnica em nutrição e dietética e sou membro do Laboratório de Dietética Experimental desde 2017. Olá, bom dia, eu sou o Victor Pedrosa Rodrigues, muito feliz de estar aqui no SIG desse mês. Eu falo de Cubatão, eu sou também nutricionista recente, formado pela Unifesp, sou gastrólogo formado pela Unimonte, técnico em confeitaria, técnico em nutrição e dietética e também sou membro do LADEX desde 2019. Inicialmente, nós, autores dessa apresentação, declaramos não haver conflito de interesses de qualquer natureza com grupos, empresas ou organizações. Nossa apresentação está dividida em Aquafaba, histórico e produção, desenvolvimento de preparações culinárias, pesquisas desenvolvidas pelo LADEX, perspectivas e considerações finais. A gente começa a nossa apresentação fazendo uma linha do tempo. Nossa pesquisa começou em 2016, minha e do Vitor, na ETEC Dona Escolástica Rosa, onde nós fazemos o curso de nutrição e dietética, e nos interessamos pela Aquafaba, que era uma novidade, o Vitor trouxe essa ideia de dar Aquafaba, a gente inicialmente ia fazer o TCC sobre outro tema, e resolvemos fazer uma pesquisa de campo para saber se os estudantes conheciam a Aquafaba, né, já tinham ouvido falar. Fizemos essa pesquisa de campo na ETEC, Dona Escolástica Rosa, e na Universidade de São Judas Tadeu, com os estudantes de gastronomia. 98% das pessoas nunca tinham ouvido falar em Aquafaba, então nós ficamos interessados pelo tema e levamos para a nossa professora na época, Maria Tereza Andriani. Só que esbarramos com um problema que não tinha referencial teórico, não tinha nada na literatura que abordasse, que falasse sobre a Aquafaba. A partir desse problema, porque você não pode fazer a pesquisa sem ter referencial teórico, a nossa professora sugeriu que a gente fizesse um comparativo com a água de cocção do feijão, que é uma leguminosa, e o instrumento que a gente usou na época foi a tabela TACO, que era o que nós tínhamos, né, na época para poder utilizar. E depois disso, fizemos muitos testes, muitos erros e acertos no laboratório da ETEC, até chegar na formulação que tivesse características, texturas, sabores, né, as características sensoriais que agradassem e que tivesse de acordo com o que nós buscávamos. Com esse TCC, com essa formulação, nós fomos inscritos no Neurama Santos, que é um prêmio de inovação, e ganhamos o prêmio em 2018, e também o prêmio da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, em 2018, concorrendo com as ETECs do estado de São Paulo. A partir daí, nós queríamos continuar com a pesquisa, porque tinham muitas possibilidades, né, para serem exploradas, e nós não tínhamos meios ainda para isso. Aí procuramos a professora Semiramis na Unifesp, apresentamos nosso TCC, e ela se interessou, nos acolheu na Unifesp como extensionistas, e através da Natália Valentim, nós integramos esse quadro do LADEX, né? Depois disso, já tivemos 2 iniciações científicas, que foi a do Vitor e a da Natália, e 2 artigos científicos em processo de submissão. Então, é um trabalho que tem muita possibilidade ainda, tem muitas lacunas para serem preenchidas, e nós agradecemos a professora Semiramis e a Unifesp por ter nos aceitado como extensionistas para dar seguimento nessa pesquisa. Pode passar, Nath. A Aquafaba é a água da cocção do grão de bico ou de outras leguminosas. Ela tem a capacidade de espumar, emulsificar, ligar e espessar. Isso também
essas características dependem muito de como foram feitas, de como foi o método, né, de como foi esse processo para você preparar essa aquafaba. Ela tem as proteínas, as globulinas e as albuminas, que tem ação espumante também, e junto com as saponinas, elas melhoram essa potência de espuma e liga que a água que a aquafaba nos oferece. O primeiro relato sobre a aquafaba foi de um tenor francês chamado Joe Russell, em 2014. Ele era vegano, ele estudava sobre possibilidades de substituição dos ovos, e ele compartilhou essa descoberta dele nas suas redes sociais em 2014. A primeira publicação científica que nós tivemos, né, que nós encontramos, foi da Hannah Mustafa e colaboradores, em 2018, um ano depois do nosso TCC, né? Então, essa primeira publicação veio um ano depois, né? Hoje já existem outras publicações, não muitas, ainda, né, precisa, como eu já falei, em torno, acho que de 69 publicações, se não me engano, e é uma linha de pesquisa que é muito promissora. Pode passar, Nath. O grão de bico é a segunda leguminosa mais consumida no mundo, ficando atrás somente da soja. Cultivado originalmente na Ásia, na África e na América do Norte, se adaptou bem ao cerrado aqui no Brasil, né, na Bahia, Minas e São Paulo. E isso também aconteceu devido a pesquisas feitas pela Embrapa, né, apoiadas pelo CNPq, que trouxeram esses cultivares de grão de bico para cá, e hoje já estamos produzindo mais, não é o suficiente ainda para demanda, porque a gente ainda precisa importar do México e da Argentina. Hoje produzimos em torno de 10 mil toneladas de grão de bico. E já outros cultivares também de grão de bico estão sendo produzidos hoje no Brasil. Então, ele vai ficando mais fácil, né, um acesso mais fácil para as pessoas, e o preço também vai ficando mais aceitável, vamos dizer assim, porque o custo dele é maior do que o custo das leguminosas que nós estamos acostumados, né, como feijão, por exemplo. Pode passar, Nath. Os grãos são classificados por cor, tamanho e forma. Eles são divididos em 2 grupos, né, que têm variações. O cultivar Alepo, ele é produzido aqui no Brasil, e as sementes são creme, clarinhas, enrugadas, e o tamanho varia entre 8 e 9 milímetros. Pode passar, Nath. Nós trouxemos aqui para vocês uma foto de outras variedades do grão, né, que são consumidos pelo mundo. Aqui no Brasil, o mais comum é o cabule, né, que tem o mesmo tamanho, praticamente o mesmo tamanho que os grãos em geral, né, que ele vai de 9 a 12 milímetros, e ele já é produzido aqui no Brasil. Quando nós estávamos pesquisando, nós entramos em contato com as empresas que comercializam a marca, e somente uma não soube informar qual era a validade do grão, porque para a gente isso foi também um objeto de estudo, né, para saber se havia diferença, né, entre os grãos, entre o tamanho, marca. Então, e aqui a gente trouxe os que são mais consumidos fora do Brasil, só para vocês conhecerem, né, as variedades do grão de bico. Pode passar, Nath. A aquafaba de leguminosas diferentes terão estruturas diferentes, e o sabor residual também são diferentes.
todas têm um sabor característico. O grão de bico, ele tem uma concentração maior de carboidrato e a soja tem uma concentração maior de proteínas e lipídios. Então, o grão de bico, ele não deixa um sabor residual na preparação. Já a soja tem um sabor bem característico que marca essa... assim que você consome, você já percebe esse sabor residual da soja. Por isso que optamos pela aquafaba também de grão de bico, porque ela, nas preparações, ela fica muito agradável em todas as preparações e não deixa nenhum sabor residual. Os métodos, os procedimentos, né, que nós utilizamos foram maceração, a cocção e o batimento. Mais para frente, a Natália vai explicar no slide dela o método, né, que nós utilizamos. Mas os procedimentos foram esses: maceração, cocção e o batimento. As funções, quando fazemos a substituição do ovo por outro ingrediente, a gente busca as características tecnológicas semelhantes, ou que pelo menos se aproximem daquilo que a gente quer substituir. O ovo, ele forma espuma, né? Ele emulsiona, ele é um agente de liga, cor, aroma. Quando a gente substitui, a gente busca essas mesmas características, né? E aqui nós temos substitutos de origem vegetal, que também trazem liga, aporte de volume, umidade, textura e retenção de gás, como a chia, a linhaça, purê de frutas, de legumes e as gomas. Pode passar, Nath. Nesse artigo da Hannah Mustafa, ela é um artigo sobre a aquafaba, né, a água residual do enlatamento do grão de bico, que funciona como substituto de ovo em pão de ló. Aqui ela faz um comparativo entre as massas cruas e assadas, a da esquerda com ovo, a da direita com aquafaba, para que a gente possa ver bem a diferença, observar, né, essa diferença, e da massa cortada, para a gente consegue comparar bem uma e outra, né, e ver a diferença. Nesse artigo não foi feita análise sensorial, né, ela só fez essa substituição e não foi feita análise sensorial, que também, mais para frente, a gente vai falar sobre isso na IC do Vitor, que foi sobre a análise, que a gente fez essa análise sensorial mais para frente, né. Então, aqui é só um comparativo mesmo, para a gente perceber a diferença entre um e outro. Nós desenvolvemos outras preparações culinárias, né, com esses testes que nós fazemos, e tanto o macarrão, mousse, suspiro, o brownie, e aqui a foto do bolo do Vitor, nós precisamos de aeração, né? O ovo é o protagonista porque ele traz essa aeração para essas preparações. E aqui funcionou muito bem, né? Todas essas preparações foram feitas com aquafaba e essa aeração ficou perfeita. Pode passar, Nath. Aqui nós fizemos uma maionese, onde a gente emulsionou a aquafaba, né, com a gordura. Também ficou estrutura, textura também muito boa. Então, nós também sabemos que podemos usá-la como agente de emulsão, né, no caso da maionese. E na massa, nós a utilizamos como agente de liga. Ao invés de ovos, nós usamos a aquafaba e também ficou muito boa, correspondeu às características tecnológicas do ovo perfeitamente. Pode passar, Nath. Obrigada. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha inserção nas pesquisas sobre a aquafaba de grão de bico. Iniciou com a chegada da Cristiane e do Vitor no Laboratório de Dietética Experimental, quando eles entraram em contato com a professora Semiramis. Ela abriu oportunidade de pesquisa para iniciação científica, e então foi o momento que eu iniciei a minha pesquisa de IC, denominada Caracterização Centesimal da Aquafaba de Grão de Bico, em 2019, foi financiado pela FAPESP, e a pesquisa se deu pelo fato, como a Cristiane trouxe, que na época tinham poucos estudos, então eram poucos grupos que estudavam
Atualmente ainda tem poucos estudos, quando se olha nas principais bases de dados, existem apenas 69 artigos sobre a aquafaba de grão de bico, então, comparando com outros temas, ainda é muito pouco, mas antes ainda tinha menos ainda. Então, o objetivo era caracterizar essa aquafaba que foi produzida por eles e também produzir mais dados científicos sobre este ingrediente. Então, aqui eu trouxe um pouco dos objetivos e métodos, que foi quantificar os macronutrientes, umidade, cinzas e fibra alimentar. Também avaliamos os compostos fenólicos totais em equivalente de ácido gálico e também determinamos a capacidade de formação de espuma, porque é um dos principais pontos da aquafaba, é a formação de espuma para poder substituir o ovo nas preparações. Aqui está o método de preparo, que é o protocolo que foi criado pela Cristiane e pelo Vitor e que a gente usou nas análises, eu usei nas análises da minha pesquisa, o Vitor utilizou também logo em seguida na iniciação dele. Então, o grão de bico seco, ele é homogeneizado, porque eles são 3 marcas diferentes, eu vou falar mais para frente quando eu falar das amostras, mas foram utilizadas 3 marcas de grão de bico, e ele foi macerado em água, em um volume de 1:2 de peso para volume, por 6 horas, e logo em seguida essa água foi descartada, e o grão de bico foi cozinhado em panela de pressão por 20 minutos, numa quantidade de 1 para 3,5 de peso de volume de água. E depois, após o cozimento, o grão de bico fica na água, esfriando, e fica durante 18 horas em refrigeração. Depois é retirado o grão de bico, que a gente pode utilizar em outras preparações, e a água residual que fica é a aquafaba, que é o que a gente utiliza para substituir o ovo. Então, se ainda tinha alguma dúvida do que era a aquafaba, é essa água que fica quando se extrai a leguminosa, a água que foi cozida. Aqui está um pouco sobre o método que utilizamos para determinar a capacidade de formação de espuma. Então, nessa análise, a gente adotou o protocolo adaptado por Stention de 2017, na qual 50 ml de aquafaba de grão de bico líquida foi batida por 5 minutos em velocidade 4, em batedeira doméstica, e imediatamente foi medido o volume final e expressa que é a capacidade de formação de espuma, seguindo essa equação, que é o quociente da diferença do volume final, que é a aquafaba batida, pelo final dividido pelo volume inicial, e é dado em porcentagem. Aqui está um pouco sobre o preparo da amostra que nós preparamos para poder fazer a caracterização centesimal. Então, como eu mencionei, foram utilizadas 3 marcas do mercado para não influenciar em nenhuma maneira. Então, foram 3 marcas de grão de bico que foram homogeneizadas. E toda a análise foi feita em triplicata. Então, a aquafaba foi preparada, seguindo o protocolo desenvolvido pela Cristiane e pelo Vitor. Foi congelada, liofilizada e refrigerada. Essa última foto aqui no saquinho é ela liofilizada, que foi na qual a gente usou para poder fazer a caracterização. Então, para a caracterização, ela foi feita na aquafaba de base seca, mas para formação de espuma foi líquida, não foi reidratada. Foi ela líquida, mas para a caracterização foi ela em base seca. Aqui, acho que ficou um pouco pequeno, né? Aqui estão os resultados da composição centesimal. E a aquafaba ela tem quase 96% de água, né? Porque ela é a maior parte em água. Aqui a gente traz sobre a base seca e a base úmida. A base seca ela é liofilizada, mas a base úmida é o que nós utilizamos nas preparações.
geralmente, né? Então, aqui os principais resultados foi que em proteína tem 0,83 gramas de proteína, lipídio tem 0,15, carboidrato tem 2,5, e também foi encontrado 3,95 miligramas de compostos fenólicos em equivalente de ácido gálico nessa amostra. Então, é muito importante trazer esses dados para mostrar que a aquafaba ela é um substituto estrutural para o ovo. Então, dá para substituir em algumas preparações, mas é importante reforçar que ela não é um substituto nutricional. Assim, primeiramente, que um vegetal já não seria um substituto nutricional, ainda mais ela que é só a água residual. Então, ela pode ser, sim, aplicada para substituto. A gente pode apresentar como um substituto estrutural, tecnológico, mas não para um substituto nutricional. Aqui está o resultado da capacidade de formação de espuma. Essa primeira barra são os nossos resultados, comparado com outros dados encontrados na literatura. Então, nós encontramos que a capacidade foi de 420%, enquanto os dos outros autores variaram entre 89% e 290%. E aqui no lado direito tem a imagem em comparação da aquafaba líquida, ilustrando a aquafaba líquida, e depois de batida o volume que ela aumenta. Então, a gente conseguiu concluir com esse estudo que ela tem características, ela tem composição semelhante à descrita pela literatura, mas com a capacidade de formação de espuma maior, e algumas divergências que pode haver devido à função do método de preparo, a qualidade do grão de bico, como a Cristiane apresentou. Então, a aquafaba ela pode ser um bom substituto em preparação plant-based na questão da formação de espuma, de estrutura, que foi o que nós estudamos, e ela também é um ingrediente com potencial aplicação doméstica e institucional. Como eu falei, o objetivo desse estudo era trazer dados, realizar dados, então a gente trouxe esses dados, a gente apresentou no congresso, a gente expôs no Congresso Latino-Americano de Nutrição, também teve a exposição no Congresso Brasileiro de Nutrição, e também resultou no meu trabalho de conclusão de curso e um artigo que está em processo de submissão. Bom, pessoal, dando continuidade, então, a essa parte da nossa apresentação, em que falamos sobre as pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Dietética Experimental, eu dou continuidade falando sobre a minha iniciação científica, que começou em 2021 e acabou sendo finalizada com a apresentação do meu TCC no ano passado. A apresentação é essa, intitulada Substituição de ovos por aquafaba de grão de bico em bolo de método espumoso, propriedades físicas e análise sensorial. Então, como a gente percebe, existe uma linha que vai nos ligando, né? Então, nós passamos a conhecer a aquafaba, nós já tínhamos uma formulação de aquafaba e Natália, na sua pesquisa, desenvolveu a caracterização centesimal. Então, o que faltava para a gente era justamente aplicarmos, em caráter de pesquisa científica, uma preparação culinária para a gente poder comprovar que essa aquafaba, que essa formulação, ela consegue substituir o ovo em caráter tecnológico em um bolo de método espumoso. Então, por que a gente escolheu esse método de preparo de bolo? Existem poucos métodos de preparo de bolos dentro da confeitaria, e cada um vai me dar um resultado diferente, seja em textura de massa crua ou após o cozimento. Então, esse método de preparo, o bolo de método espumoso, ele parte dos ovos batidos com açúcar ou posterior adição, ou eu posso também separar clara e gema. Então, começo batendo a clara em neve, depois acrescento a minha gema, ou gema com açúcar, e aí depois, no final do preparo, a gente adiciona a clara em neve, ou seja, o ovo ele vai estar airado, né? Ele triplica de tamanho. Então, esse ingrediente de origem animal, ele assume um caráter mais principal, ele se torna um ingrediente principal
que vai dar a característica esperada para esse meu bolo, que é um bolo super macio, leve, que a gente pode chamar de pão de ló também. Existem outras nomenclaturas para o bolo de método espumoso, como bolo de método esponjoso e massa batida leve, por exemplo. A gente não chama de pão de ló aqui, porque tradicionalmente, pão de ló, um bolo típico português, ele leva apenas 3 ingredientes: ovos, farinha de trigo e açúcar. Quando a gente adiciona outros ingredientes, que foi o caso da pesquisa, a gente pode também chamar de pão de ló, é o que a gente escuta popularmente. Só que a maneira correta, mais adequada, seria utilizar bolo de método espumoso. Então, o objetivo da pesquisa, que foi financiada pelo CNPq, foi justamente de estudar o efeito da substituição do ovo pela aquafaba de grão de bico nas propriedades físicas de bolo de método espumoso. Então, nós começamos em 2021 o estudo das análises das propriedades físicas, e ano passado nosso objetivo foi de analisar a aceitabilidade das formulações do bolo com ovos e de aquafaba de grão de bico por meio da análise sensorial. Pode passar, Nath. Então, quais foram os métodos utilizados? Para a formulação de aquafaba de grão de bico, nós utilizamos a formulação desenvolvida no curso técnico de nutrição e dietética. A formulação controle é a formulação do bolo elaborada com ovos. Nós utilizamos uma receita adaptada de Costa e colaboradores, de um livro chamado Manual Prático de Confeitaria. E para a formulação teste, nós desenvolvemos inicialmente 6 formulações com aquafaba de grão de bico em concentrações crescentes, ou seja, que variaram entre 50% e 165% o peso dos ovos. Pode passar. Desculpa. Então, aqui essa imagem ela vai ilustrar a formulação controle, o nosso bolo de método espumoso com ovos, e a partir da formulação teste 1 até a formulação teste 6, essas formulações dos bolos desenvolvidos com aquafaba de grão de bico. Então, a gente percebe que, a partir de quantidades crescentes de aquafaba de grão de bico, o meu bolo ele ia perdendo as características tecnológicas inspiradas de um bolo de método espumoso com ovos. Então, ele perde em textura e também a formatação, o formato desse bolo, né? Então, por isso que a gente utilizou para as análises de propriedades físicas e análise sensorial a formulação teste 1 com 50% de aquafaba em relação ao peso dos ovos, ou seja, a menor quantidade. Então, para a formulação com controle, nós utilizamos 150 gramas de ovos, que são aproximadamente 3 unidades, e para a formulação teste, utilizada nas análises, como eu acabei de falar, 75% de aquafaba, o que corresponde a 50% em relação ao peso dos ovos. Então, a gente chega na conclusão de que um ovo, para essa receita, para essa preparação culinária, corresponde a 25 gramas de aquafaba. Antes também das análises, utilizando essa formulação teste 1, nós ainda fizemos outros testes, diminuindo a quantidade de açúcar e também colocando não óleo nessa formulação. Só que aí a gente também nós percebemos que o bolo ia perdendo também as suas características. Então ele ficava mais denso, o que não é para ficar, e ele ainda perdendo o tamanho, ele ainda ficou menor. Então a gente percebe já que o ovo ele tem mais essa melhor propriedade de airar e de fazer com que o meu bolo ele fique maior, né? Pode passar. Então, nesse nosso preparo desenvolvido, com esse nosso estudo, a gente percebe que o que a gente encontra na internet não é necessariamente, não é uma verdade absoluta em relação às quantidades, às substituições de ovo por aquafaba. Então a gente encontra informações, Então a gente encontra informações do tipo, um ovo inteiro, ele pode ser substituído por aquafaba, de 1 colher sopa a 3 colheres sopa, uma clara em 1 colher sopa a 2 colheres sopa e gema 1 colher sopa. Então a gente ratifica a importância da pesquisa científica em relação a possíveis padronizações de receitas com aquafaba de grão de bico, que não necessariamente a gente vai substituir por essas quantidades o ovo pela aquafaba. Então isso vai depender muito das preparações culinárias que a gente vai estar desenvolvendo. Pode passar.
Então, aqui nós apresentamos as formulações desenvolvidas. Então, para a formulação teste, nós claramente não usamos ovos de galinha, e sim colocamos aquafaba de grão de bico. E para a formulação controle, nós utilizamos os ovos e não a aquafaba. As quantidades dos ingredientes permanecem iguais para açúcar, água, farinha e fermento em pó. A diferença das formulações é que há o acréscimo de óleo, e o óleo de girassol foi escolhido somente por conta do sabor residual, ser mais neutro, mais suave. Então, nós utilizamos o óleo de girassol, levando em consideração a quantidade de lipídios presentes em 150 gramas de ovos utilizados na formação controle. Pode passar. Então, em 2021, o que nós fizemos, né, em relação às análises das propriedades físicas? Nós avaliamos a consistência das formulações, nós pesamos a massa inteira e a massa depois de cozida e fria, o volume específico, a altura média em 4 pontos equidistantes, fizemos registro fotográfico a partir de divisão superior em 3 fatias, análise de umidade, cálculo de densidade e, por fim, análise sensorial utilizando a escala hedônica estruturada de 7 pontos, com 50 provadores não treinados. Importante frisar também que essa etapa da pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade. Então, as propriedades físicas elas foram realizadas em triplicata, ou seja, 3 bolos da formulação controle e 3 bolos da formulação teste. E para definição dos resultados, nós utilizamos a média. Pode passar, por favor. Então, eu apresento para vocês os resultados das propriedades físicas. Então, já de antemão, a gente percebe que os maiores resultados se encontram para a formulação controle, exceto para volume específico. Então, por que nós fizemos essas análises, né? Justamente para a gente poder comparar um bolo com o outro. Nada além disso, mas a partir disso a gente consegue perceber, de acordo com os resultados, por exemplo, que o bolo da formulação controle, ele se apresenta mais líquido, porque ele se espalha mais no diagrama de círculos concêntricos. O bolo, como ele leva uma quantidade maior de líquidos, porque a gente fala em 150 gramas de ovos, e a aquafaba é substituída por 75 gramas, então o bolo da formulação controle, ele pesa mais, ele cresce mais, né, o peso depois já sabe também, ele é um pouco mais relevante. A altura também, claro que a altura, a gente utilizou fermento químico, mas a gente também percebe o potencial de aeração, de crescimento do ovo. E também a gente percebe que a umidade ela é um pouquinho mais acentuada para a formulação controle. Só que não há diferença estatisticamente significativa para o volume apenas. Pode passar. E agora são os resultados da análise sensorial. Então, falando das notas atribuídas para a formulação controle, nós tivemos uma média global de 5, quase 6, o que para a gente seria gostei. Para a formulação teste, 5 também. Em relação à porcentagem global do índice de aceitabilidade da formulação controle, nós obtivemos um resultado de 84,57%, maior do que a formulação teste, que apresentou 78,28%. De acordo com a literatura, nós consideramos 70 igual a uma nota igual a 70 ou acima um índice de boa aceitabilidade. Pode passar. Então, as formulações elas foram aceitas. Então, o que a gente conclui com essa nossa pesquisa? Que a aquafaba de grão de bico é sim uma boa substituta vegetal na formulação de bolo de método espumoso e que possivelmente a aquafaba tem potencial como ingrediente substituto aos ovos na elaboração de outros produtos alimentícios. Hoje, na literatura, a gente já encontra outras análises, outros desenvolvimentos de produtos alimentícios com aquafaba, que aqui a gente pode citar, além do bolo, maionese, mousse e merengue assado, que a gente pode chamar aqui popularmente de suspiro. Pode passar. Novamente, bom dia. Durante o meu doutorado, eu pude me aproximar das pesquisas sobre aquafaba que estavam sendo realizadas no laboratório de genética experimental, e desde então eu tenho atuado como em tutoria, algumas atividades práticas e teóricas que vêm sendo realizadas pelo grupo. E fui bastante integrada
pelos meus colegas. Então, essa foi a minha participação na pesquisa. Em relação às perspectivas para a pesquisa futura, elas devem visar continuar aprofundando o conhecimento sobre o potencial desse ingrediente, com a padronização e otimização do preparo, uma vez que a composição, né, por isso foi estudada a composição e a consistência da aquafaba, elas são fundamentais para a sua aplicação em preparações. Então, um primeiro passo é a padronização e otimização do preparo. E a literatura, ela apresenta muitas diferenças em relação a isso. Então, são poucos os estudos, mas entre esses estudos não há uma uniformidade em relação ao preparo, e, portanto, há uma diferença quando os autores mostram as propriedades funcionais. Então, existem autores que não realizam a primeira etapa de maceração, existem variações em relação à quantidade de grão para água, em relação ao tempo de preparo, né, ao tempo de cocção, também em relação ao tempo final de descanso do grão de bico com a água para a elaboração da aquafaba. Então, no caso do nosso grupo, nós já temos essa preparação padronizada. Na sequência, né, os estudos eles devem continuar avaliando as propriedades funcionais. No caso do nosso grupo, nós conseguimos fazer análise da formação de espuma, mas ainda é possível para essa mesma preparação que já foi otimizada, realizar análises instrumentais sobre a emulsificação, a geleificação, a capacidade de espessamento, para que haja, né, as aplicações culinárias, embora já existem vários pré-testes, como nós mostramos as receitas no começo, mas, então, de forma a realizar aplicações culinárias, inclusive poder oferecer informações sobre como foi para o bolo de método espumoso, qual a quantidade ideal de aquafaba para a substituição de ovos, e não só de ovos, a literatura também mostra a substituição de laticínios, né, de ingredientes lácteos em preparações veganas, mas qual seria, né, a pesquisa futura também pode se debruçar sobre isso, qual seria a quantidade ideal de aquafaba para substituir ovos ou laticínios em cada tipo de preparo, né? Então, para maionese, né, para bolos, para preparos do tipo merengue, o suspiro, sendo realizadas também as análises sensoriais, tanto análises instrumentais das características das preparações e comparações com as preparações tradicionais, mas também análises da aceitabilidade pelos consumidores e fazendo também com que haja divulgação desse ingrediente para popularização e aplicação. Pode passar para o próximo, Nath, por favor. Em suma, a aquafaba de grão de bico, ela é um ingrediente com potencial melhorador de textura e de consistência, que não necessita da utilização de aditivos químicos, é um ingrediente versátil, não possui sabor e pode ser utilizada em preparações doces e salgadas, é um ingrediente acessível, uma vez que a água de cocção do grão de bico, e que também colabora, né, com o conceito upcycling de se utilizar ingredientes que seriam, né, o aproveitamento de ingredientes de recursos que seriam descartados, e é uma opção para ampliar o número de opções para as dietas de pessoas que queiram diminuir o uso de ingredientes de origem animal, para indivíduos alérgicos às proteínas dos ovos e dos leites, para que, né, que está alinhado com as preferências do público vegano e que também pode fazer com que essas pessoas tenham uma alimentação, tenham uma dieta variada. Por esses são alguns motivos que fazem com que a aquafaba de grão de bico seja um ingrediente valioso para a dietética contemporânea, e é por isso que uma das missões do nosso grupo é justamente continuar se debruçando sobre o estudo da aquafaba e divulgando esse ingrediente. Pode passar para o próximo, Nath, por favor. No próximo slide, eu apresento as nossas referências. Em nome do grupo, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção e também ao comitê organizador do SIG Dietética pelo convite. Muito obrigada. E finalizo com esse slide,
que apresenta um pouco das atividades do nosso grupo em campo. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação. É um trabalho muito inspirador, um trabalho que a gente observa a dinâmica da equipe, né? Um trabalho muito coeso. Então, parabenizo o grupo, professora Semiramis e todos vocês que apresentaram aí por esse brilhante trabalho. Eu vou abrir aqui para as perguntas e para as manifestações, todo mundo já no chat parabenizando pela apresentação e pelo trabalho de vocês, que de fato muito inspirador. Deixa eu só ver se alguém vai fazer alguma pergunta aqui. A Gabriela está manifestando que não poderá ficar até o final, mas que ela costuma usar a aquafaba para preparo de chantilly nas aulas de técnica dietética e que os alunos ficam surpresos com o resultado. Então, só para pegar um gancho aqui na fala da professora Gabriela, eu também costumo preparar aquafaba nas minhas aulas e mostro a diferença da aquafaba produzida a partir do grão de bico in natura e também a partir das embalagens, né, de caixinha. E os alunos ficam maravilhados e querem replicar, querem reproduzir, porque acham o máximo, né, quando não conhecem. A minha mãe, ela tem muitas habilidades e ela adora, ela poderia ficar horas conversando com o Vitor aqui sobre o preparo de bolos, e o dia que eu mostrei para ela que era possível fazer um merengue de aquafaba, ela ficou, assim, espantada. Foi muito bonitinho ver a reação dela. Professora Lília, parabenizando vocês aqui também. E o Bruno gostaria de saber se vocês acham que daria para fazer o uso da espuma de aquafaba em preparações salgadas, sem uso do açúcar, se ela consegue se manter firme, por exemplo, no uso de um soufflé. Uma boa pergunta, se vocês puderem responder. Posso falar? Oi, Bruno. Pode falar. Pode sim fazer em preparações salgadas e ela se mantém firme de um dia para o outro na geladeira, você consegue manter ela firme sem uso de algum aditivo, mas se você quiser usar algum tipo de aditivo também, como a goma xantana ou algo assim, você dá um prazo maior, né, de validade para essa preparação. E o soufflé também eu já testei. Então, a gente pode falar do que a gente já testou, né, Vitor? De tantos testes. Então, funciona assim. E no caso da maionese, fica muito bom. Se você não fala o que é, a pessoa come e não descobre. Então, dá para fazer sim. Muito bom. Eu queria aproveitar e contar um pouquinho da nossa trajetória aqui na Unicamp. Em 2021, a gente publicou um artigo, não sei se vocês tiveram acesso, mas a gente publicou um artigo sobre a padronização do preparo de aquafaba. Foi publicado na Demetra, e a gente fizemos também aplicação em mousses de chocolate, fizemos análise sensorial, então pode ser algo a contribuir aí para o grupo. Depois disso, a gente não continuou a pesquisa, e aí as alunas de iniciação científica que fizeram com bolsa também do CNPq, e aí eu fiquei com uma curiosidade, que eu vou direcionar a pergunta aqui para a Natália. Quando a gente fez, né, esses testes com a aquafaba, para padronizar a quantidade de água e quantidade de grão, a gente conseguiu doação de grãos de uma empresa do Sul. Na época, a gente não testou com vários outros produtores, né, ou outras variedades, enfim, mas a gente conseguiu essa doação e a gente usou só esse grão. E a dificuldade que a gente teve, porque a proposta inicial era fazer também a análise da composição centesimal, mas em função da quantidade de água, né, que a gente tem ali na aquafaba, a gente não conseguiu analisar. E aí a gente acabou fazendo só por diferença, né, uma estimativa da quantidade de proteínas e outros componentes ali na aquafaba, mas a gente conseguiu elucidar lá no artigo só a composição da aquafaba nas diferentes fases, né? Então, após remolho, após cocção e depois de ficar na geladeira.
E aí, Natália, eu queria escutar um pouquinho como que você venceu essa barreira aí, dessa dificuldade. Se você fez eu não consegui entender, desculpa, se você fez a análise na amostra depois de liofilizada ou se você fez com ela de forma aquosa mesmo. A gente fez essa questão da umidade para saber quanto por cento de água existia na aquafaba e também foi liofilizada. Então a gente também tem a diferença foi um pouco, obviamente, na liofilizada ficou mais seca. Então a gente teve mais essa certeza da quantidade de água, mas a análise centesimal foi realizada a partir da aquafaba liofilizada. Então, tanto que nós trouxemos os dados na base seca, que é onde foi realizado, que é a aquafaba liofilizada, e como a gente tinha porcentagem de a quantidade de água, a gente conseguiu fazer essa conversão para poder mostrar o real, né? Porque o que a gente costuma utilizar é a aquafaba líquida. Mas toda a análise foi realizada na aquafaba liofilizada, na caracterização centesimal. Perfeito, obrigada. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma manifestação aqui. A professora Lília disse que com a quantidade de receitas que vocês apresentaram, vocês devem estar se preparando para uma publicação com essa aplicação da Aquafaba, nas diferentes receitas, e ela está curiosa aqui, querendo saber quando que a gente poderá ter acesso a essas publicações, a essa publicação, né, com essas produções. Ainda não tem um prazo. Quer responder, Vitor? Você quer começar e, de repente, posso terminar? Ainda não tem um prazo, né, visto que isso demanda um aprofundamento do estudo, também para a padronização dessas receitas, para chegar a uma quantidade que possa ser reproduzível, a padronização das fichas técnicas, mas é um desejo do grupo de continuar estudando em outras preparações, pensando até em diferentes características físicas proporcionadas pela aquafaba. Quer completar, Vitor? Lília, obrigado pela pergunta, mas em relação à publicação, nós já temos, se não me engano, 2 a 3 vídeos produzidos, mas que ainda não foram publicados, e temos também a ideia de publicarmos um e-book, mas não temos prazo ainda. Ainda tem mais uma aluna de iniciação científica que atualmente também está estudando sobre a aquafaba, e a Júlia ela também está estudando, então outra aplicação em preparações com a aquafaba de grão de bico, então assim, a produção não para. Só mais uma coisa, o Bruno perguntou também sobre não usar açúcar na preparação, né? Não testamos, então não podemos dizer, porque isso a gente ainda não testou, se ele se mantém sem usar o açúcar para fazer as preparações doces, né? Nas preparações com adoçante, ao invés do açúcar, usar adoçante. A gente ainda não testou, viu, Bruno? Nos testes que a gente fez aqui, Cristiane, com diferentes concentrações de açúcar e diferentes tempos de batimento, e também depois a gente mediu o volume de líquido drenado, né, após a formação da espuma, a gente percebeu que o açúcar ele é essencial para manter a estabilidade da espuma, né, e a gente acabou não testando, mas provavelmente algum outro estabilizante, como a goma, como você mencionou, pode ser que ela consiga manter por mais tempo, né, deixando mais firme aí. Deixa eu ver, todo mundo parabenizando, agradecendo aqui. Eu tenho mais uma consideração, queria escutar de vocês o seguinte: dentro dessas diferentes amostras que vocês utilizaram para testar, né? Então, acho que foram 3 amostras de grãos que vocês usaram, não me lembro agora se foram todos os trabalhos ou se foi no da Natália. Vocês chegaram a conseguir alguma amostra de grãos orgânicos para ver se existe uma diferença nessa estabilidade, por exemplo, da espuma, da propriedade de emulsificação, ou não? Porque pode ser algo, né, como a gente está utilizando a água, fiquei pensando aqui se essa questão dos defensivos, eles podem interferir, né? Tanto nas características, vão interferir, né, nas características aí, propriedades nutricionais, mas se existe algum aspecto que possa interferir também nas características de propriedades tecnológicas, né? Não sei se vocês leram algo ou se vocês já pensaram sobre isso.
tanto para as análises quanto para a produção do Vitor nas aplicações, foram utilizadas 3 marcas, mais as encontradas no mercado. Acredito que sim, que utilizando orgânico seria mais seguro, mas não precisamos sobre. A gente priorizou para algo que poderia ser replicado de forma doméstica, então que é mais acessível, encontrado no mercado, assim como em latas, mas em latas não foi o nosso objetivo de pesquisa, nosso objetivo foi a preparada mesmo. Então, por esse motivo, a gente não utilizou o orgânico, mas pode ser no futuro, assim, como a gente nunca para de estudar, assim, mais uma possibilidade. Uma nova pergunta de pesquisa, né? Uma nova pergunta de pesquisa, Thaís. Interessantes para isso. Muito bom. A Marielle, bom dia, Marielle. Ela está perguntando aqui se vocês utilizaram a aquafaba liofilizada para facilitar o processo de conservação ou apenas para aumentar a concentração, e parabeniza também pelo trabalho. A gente utilizou, o principal é para aumentar a concentração, então, para poder utilizar, fazer as análises, então, era mais interessante, também para a gente saber a quantidade de umidade e outras possibilidades, então, aumenta o método de conservação também, a gente não colocou em prática, mas a gente chegou a pensar sobre a questão de reidratação. Então, por esse motivo, foi escolhida trabalhar com a aquafaba liofilizada na caracterização. Pensando na aplicação doméstica, se a gente conseguisse padronizar a desidratação em forno, né? Talvez seja algo interessante para ser utilizado em casa. Então, eu tenho ali uma aquafaba, não vou utilizar naquele momento, mas o processo de conservação, talvez por uma desidratação num forno um forno que tenha a convecção lá, como é que fala? Aquela ventoinha, talvez seja algo, né? Difícil de padronizar, mas talvez seja uma aplicação também que possa ser testada para ver se as pessoas conseguem conservar com a aquafaba e aplicar, né? Mais para frente. E aí, dentro dessa reflexão aqui, eu queria perguntar também se vocês fizeram alguma análise de shelf life, pensando na contaminação, nos aspectos microbiológicos dessa aquafaba armazenada na geladeira, por exemplo, por quanto tempo ela ficaria, né? Por quanto tempo a gente poderia utilizar. E mais uma pergunta de pesquisa, Thaís. Se a gente consegue, por exemplo, congelar e utilizar depois, né? Se ela perde alguma propriedade em função da formação dos cristais ali durante o congelamento, se isso vai interferir ou não na formação de espuma. Se vocês já fizeram algum pré-teste em relação a isso ou não? Da questão de shelf life e microbiologia, não fizemos, não foi o foco da nossa pesquisa. Seria interessante também, muitas pessoas perguntam sobre conservação, então acho que seria algo interessante. E qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. Da conservação sobre refrigeração e congelamento, sim. né? Certo. Do congelamento, não fizemos nada seguindo nenhum protocolo, a gente foi só a experiência que fizemos, mas conseguimos sim utilizar a aquafaba. Acho que a Cristiane e o Vitor também tiveram mais experiências com a preparação, porque o meu foco não foi preparação, mas eu presenciei, né? E eu acho que eles poderiam falar um pouco melhor sobre. Quer falar, Vi? Posso falar? Nós testamos paralelamente, né, a duração na geladeira, então, refrigerada, aqui a geladeira, né, na minha de casa, ela durou 7 dias, a gente conseguiu utilizar. Depois disso, já começa a ter uma degradaçãozinha, já fica meio oxidado, assim, se sente até aquele cheiro, né, peculiar ali de que já não tá legal. E no freezer, nós fomos testando, assim, 1 mês, 15 dias, tudo paralelamente, né? Não nada ainda levado para o laboratório.
Então, até 3 meses de congelado, a gente conseguiu utilizar a aquafaba congelada. E não perdeu nada. A gente usou na preparação e ficou muito bom. Empiricamente, né? Agora, não sei se analisando a água, levando para o laboratório, fazendo uma análise mais direcionada para esse sentido, se teve alguma perda, mas estruturalmente não teve. A gente usou bem. Legal. Eu não sei se vocês têm parcerias aí na Unifesp, mas aqui na FCA, se vocês desejarem, a gente pode fazer uma parceria e a gente tem uma professora de microbiologia que nos ajuda bastante aqui com esses aspectos. O Bruno perguntou, Cristiane, se o descongelamento dessa aquafaba foi feito na geladeira. Sim, sempre refrigerado. A gente tira e baixa do freezer e deixa descongelando na geladeira. Perfeito. Posso só fazer uma observação? Que Claro. foi falado sobre o uso de gomas. Eu acabei não falando na apresentação que nós somente queríamos comparar a substituição do ovo pela aquafaba e mantermos a formulação o mais idêntica possível, sem o uso de aditivos químicos ou outros ingredientes que poderiam melhorar as características do bolo. Mas na literatura, com a lida dos artigos, muitos falam justamente sobre isso, sobre o uso desses aditivos que poderiam contribuir, melhorar as características do bolo ou de outras preparações culinárias. E aí, no caso da nomenclatura chantilly, eu chamaria, na verdade, de merengue, porque o merengue é baseado em clara de ovos e o chantilly ele já é proveniente, né, de origem animal, né, se usa creme de leite ou gordura na formulação. Então, o que a gente pode dizer quando a gente vai fazer uma cobertura, por exemplo, é que a gente fez um merengue. Obrigada, Vitor. Do ponto de vista prático, desculpe, professora Caroline, se eu pudesse comentar também, em relação ao rendimento, né? Então, essa receita padronizada, porque acho que é algo interessante pensando na culinária doméstica, que seria o nosso foco, né? Então, potencializar o uso nas casas mesmo, pelas pessoas que tivessem dietas que se beneficiariam do uso da aquafaba. Mas, então, cerca de 500 gramas de grão de bico renderia, com esse processo otimizado, 300 ml, em média, 330 ml de aquafaba de grão de bico. E daria para quase 4 receitas do bolo. Uhum. Bom, a Isabelle está se despedindo aqui também. Obrigada, Isabelle. Aqui no laboratório, nas aulas de técnica dietética, eventualmente, enfim, vocês também estão dentro da universidade e sabem que muitas vezes o processo de compra dos ingredientes para as aulas não é tão simples quanto parece, né? Então, eventualmente, a gente não encontra grão de bico no supermercado e aí a gente precisa recorrer ao grão de bico processado. E aí, o que a gente faz quando precisa preparar o merengue ou fazer algum teste para demonstrar, ou até mesmo para mostrar para os alunos a questão do aproveitamento, da sustentabilidade, a gente utiliza essa água, né, da caixinha, e como ela está com sal, a gente tem que minimizar ali o sabor salgado, né, o gosto salgado. E aí o que a gente faz é ferver essa aquafaba com um pouco de açúcar, e o Vitor pode explicar melhor do que eu, a professora Cristiane também, mas ele minimiza esse gosto salgado, ele dá ele contrasta, e depois a gente consegue usar em preparação doce, embora originalmente ele tenha o sal de adição. É muito interessante. Não sei se vocês já fizeram algum teste. Nós já utilizamos em algumas preparações o aquafaba, né, do grão enlatado, e nós partimos esse princípio mesmo de adicionar na panela, adicionar o açúcar, só que no final eu ainda sinto um gosto residual de sal que não me agrada muito, não. Para quem tem o paladar mais apurado, né, a gente fica mais sensível mesmo, mas os alunos, eles raspam a tigela. Bom, eu acredito que a gente não tenha mais nenhuma manifestação aqui de pergunta.
eu gostaria de finalizar, então acho que a gente pode encaminhar aqui para encerramento dessa sessão. Eu gostaria de finalizar agradecendo e parabenizando a equipe pelo belíssimo trabalho que vocês estão desempenhando. Eu acho que é uma temática muito atual, né? Como vocês mesmos falaram, e a Thais falou aí nas suas considerações finais, tem a versatilidade de uso, tem toda uma questão de sustentabilidade envolvida, né, de aproveitamento de alimentos, de uso doméstico também, que acho que é muito importante a gente pensar nisso, como que as pessoas vão aproveitar isso em casa, né, porque muitas vezes a gente vê pesquisas bastante interessantes, mas que inviáveis para a gente reproduzir numa cozinha doméstica, então acho que vocês estão tendo esse cuidado, que está sendo muito interessante, né, alinhados aí com a dieta de saúde planetária, reduzindo, né, desperdício de água, diminuindo o consumo de proteína animal, e também pensando nos grupos específicos, como pessoas com alergias e vegetarianas e veganas, né. Então, parabéns ao grupo, espero que vocês tenham aí muito sucesso com as pesquisas que vocês ainda estão desenvolvendo e que vão desenvolver. Eu provoquei o grupo aí trazendo umas 3 perguntas de pesquisa para vocês. Fico à disposição também, se quiserem fazer algum contato e parceria. E eu encerro, então, essa apresentação, esse belíssimo webinário que a gente teve aqui hoje, agradecendo mais uma vez Cristiane, Natália, Thaís, Vitor e a toda a equipe aí envolvida nesse projeto. Agradeço a todos os participantes que estiveram aqui conosco nessa terça-feira fria, aqui em São Paulo, pelo menos, e me despeço e desejo uma ótima semana, bom feriado a todos. Muito obrigada. 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 Nós é que agradecemos. Obrigada. Obrigado, ótima semana.